UOL Flamengo. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Salve, salve a todos que acompanham o podcast do Flamengo aqui no UOL Esporte. Eu sou o Vanderlei Lima. Lembrando, todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Flamengo bem em todas as competições até aqui do Brasil, né? É o segundo jogo das quartas de final que terá no Maracanã, dia 15 de setembro, contra a equipe do Grêmio, só meteu 4-0, né? Uma vantagem muito boa. Depois tem a Libertadores da América, no dia 22, o adversário é o Barcelona de Guayaquil. O primeiro jogo, o Flamengo é mandante e também está muito bem com alguns jogos atrasados em relação ao Campeonato Brasileiro. Comigo, o repórter Alexandre Araújo. O Léo Burlá está de folga. Tudo bem, Alexandre? Opa, tudo bem, Vanderlei? Um prazer aí falar com você. E esse Flamengo impossível, Flamengo, teve o jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias, quer dizer, teve não, né? Começou e não terminou o suspenso, né, por causa da Anvisa, enfim, deu todo aquele rolo, aquele imbróglio total. E o Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, assim que aconteceu, ele ficou preocupado, porque tem dois jogadores do Flamengo que foram convocados pelo Tite, né, que é o Everton Ribeiro, autor do gol contra o Chile, e o atacante, o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Repercutiu muito isso no Rio de Janeiro, dentro do Flamengo, uma certa preocupação, que são 3 competições e há o desgaste físico e mental dos jogadores, né, Alexandre? Sim, claro, esse não é um problema novo no Flamengo, né? O Flamengo já há algumas temporadas aí, né, vem tendo jogadores regularmente convocados, então isso já é uma polêmica antiga. E é claro que qualquer data FIFA causa essa preocupação, porque realmente já há o desgaste de um calendário muito apertado, que é o do futebol brasileiro, e aí agora com os jogos da seleção, isso aumenta, né? Esse problema aumenta para o Flamengo. E logo que o jogo foi suspenso, o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, publicou lá nas redes sociais essa preocupação de que com essa indefinição do jogo, caso tenha uma nova data para acontecer, né, novamente pode ser aí o Flamengo desfalcado. Então é claro que apesar de não ser diretamente uma relação de campeonato, né, com o Flamengo, mas há sim essa preocupação por conta de toda essa logística, esse desgaste aí que pode gerar uma nova data. Agora, a respeito do time, né, jogadores contratados, jogadores que chegaram, e tem aquele que está em fase final de recuperação. Como está a situação do Rodrigo Caio? Ele está prestes a retornar, está muito próximo ao retorno à zaga do Flamengo, Alexandre? O Rodrigo Caio é um jogador que acho que todo torcedor sabe da importância que ele tem, né? Mas infelizmente nessa temporada não conseguiu uma sequência, realmente tem tido alguns problemas de ordem médica, então o Flamengo decidiu preservá-lo por um período para o que eles chamaram de reequilíbrio muscular. E aí agora, com esse período sem jogos, essa rara pausa aí que o Flamengo teve no calendário, ele conseguiu aí, fazer alguns já trabalhos com o elenco, com o grupo, então tem sim uma expectativa de que ele possa pelo menos estar à disposição do Renato para o jogo contra o Palmeiras. É um jogador, como citei aqui anteriormente, considerado muito importante não só pela torcida, mas pela comissão técnica também. Então fica aí essa expectativa da volta do zagueiro depois de um período longe, né? Ele está longe desde o dia 25 de julho, né? Então tem aí essa expectativa dele poder voltar. E a respeito do Kennedy, jogador que recém-chegado ao Flamengo, ele ainda não estreou com a camisa do Mengo. Qual é a situação desse jogador na Gávea? O Kennedy também, né? Vale lembrar aí que o Kennedy, ele antes de embarcar para o Brasil, né, ele acabou testando positivo para a Covid, então ele teve que cumprir a quarentena antes de vir, isso até atrasou um pouquinho ali a apresentação e tudo mais. Então, claro que durante a quarentena a pessoa fica ali isolada e tem todas umas restrições de trabalho físico, e isso causa, né, a gente está falando de um atleta de alto rendimento, isso causa um certo prejuízo. Então, durante essa semana, aí, novamente, aproveitando esse período sem jogos,
ele vem fazendo alguns trabalhos já com o elenco e até trabalhou também com o Rodrigo Caio, que a gente citou agora. E aí há também essa expectativa de que talvez possa estar à disposição contra o Palmeiras. Novamente, estar à disposição não quer dizer que vai ser titular, mas tem sim essa esperança aí de que talvez a torcida do Flamengo possa ver o Kennedy já no duelo contra o Palmeiras, aí, que tem sido o grande rival, né, dos últimos anos aí no Flamengo, em termos nacionais. E aí, de repente, é um jogo que o Flamengo pode ver esse jogador pela primeira vez. Bom, esse é o podcast do Flamengo, comigo, o repórter Alexandre Araújo. O Flamengo que tem o Palmeiras, que é o próximo adversário no Campeonato Nacional. Muito bem na Copa do Brasil, venceu o Grêmio fora de casa no Sul por 4-0. Tem o Barcelona de Guayaquil no dia 22 de setembro, adversário na Libertadores da América. O Barcelona que eliminou o Fluminense, né? E o primeiro jogo é do Flamengo, o Flamengo é mandante. Você acredita que esse jogo contra o Palmeiras, o Alexandre, ele possa assim ser o quê? Tem o jogo contra o Grêmio, que aí a situação é fácil, vamos dizer assim, ou pelo menos confortável, fácil não, confortável diante do Grêmio. Venceu por 4-0, só uma catástrofe vai tirar o Flamengo da sequência da Copa do Brasil. E somente no dia 22 é o adversário dentro da Libertadores da América. Esse jogo contra o Palmeiras, que parâmetro vai trazer para o Renato Gaúcho em relação especialmente à Libertadores da América, Alexandre? Eu acho que em termos de parâmetro é um jogo importante porque você está pegando também um time que está em semifinal de Libertadores, né? Como até a gente conversou aqui agorinha, é o time que nas últimas temporadas vem se tornando o grande rival do Flamengo. Esse ano tem o Atlético Mineiro ali como talvez um intruso nessa briga, mas nos últimos anos a gente tem visto Flamengo e Palmeiras serem os grandes elencos do Brasil. Então é claro que um jogo dessa magnitude, com esse tamanho, e depois de um período de treinos, né, que é algo raro que hoje o Campeonato Brasileiro tem, ele se torna assim, um parâmetro muito importante. É um jogo que tem uma importância não só pela disputa no Brasileiro, como o Renato poder sim avaliar, poder talvez ajustar um ponto ou outro e depois ainda mais de colocar o que ele pensa em termos de esquema em prática durante esses dias de treino. É claro que esse jogo, sendo ainda próximo de uma disputa de final de Libertadores, ele ganha um peso ainda maior, mas acredito que, na verdade, ele seja até um jogo um pouco mais difícil que o do Barcelona. O Barcelona é um time chato, mostrou isso contra o Fluminense, ele não fez, mesmo fora de casa, fez um jogo difícil, um jogo que o Fluminense no primeiro tempo conseguiu dominar, mas numa cochilada ali, num momento rápido ali, o Barcelona conseguiu mudar o panorama do jogo. Então é um time que requer atenção, mas acho que o Flamengo é favorito nesse duelo contra o Barcelona, né? Então, assim, claro que o jogo contra o Palmeiras ele pode servir sim para dar ao Renato respostas que talvez ele ainda esteja procurando, alguns ajustes que ele sempre falou, né? Em toda a coletiva quase dele, ele diz que o time tem que ser sempre ajustado, então vai ser positivo para dar respostas, mas acho que também tem essa questão ali de que o duelo logo depois contra o Barcelona, o Flamengo tem esse peso, mas realmente é um time que pode assim, ser superior, muito mais superior na briga para a final. Ô Alexandre, eu conversei agora há pouco no podcast do São Paulo com o Menon, blogueiro aqui do All Sport, a respeito de 13 dias sem atuar. É assim que fica o São Paulo até jogar contra o Fluminense. Hoje é dia 7 de setembro, estamos gravando esse podcast do Flamengo, feriado nacional, independência do Brasil. E para ele é benéfico esses 13 dias que o São Paulo ficou parado para se recuperar jogadores lesionados, o Crespo, enfim, tentar ajustar pelo menos a equipe do Tricolor, volta do Miranda da seleção brasileira. Agora, em relação ao Flamengo, que tem esse elenco com qualidade, essa paralisação, mesmo tendo o Everton Ribeiro na seleção, o Gabigol também, ela foi benéfica, não benéfica? Qual o ponto aí de equilíbrio você entende nessa paralisação até voltar a atuar no Campeonato Nacional? Olha, eu acho que assim, até a gente poderia analisar isso por vários aspectos, mas eu acho que ela acaba sendo benéfica, porque vale lembrar, a temporada 2021 ela não teve uma pausa, né? Ela emendou com a temporada 2020, né? A temporada 2020 ela entrou pelo ano de 2021
e não se teve essa pré-temporada, né? E o Flamengo ele iniciou 2021 com o comando do Rogério Ceni, né? Depois houve essa troca, viu o Renato Gaúcho. Então, acho que é uma pausa que também, assim que eu vou concordar nesse caso com o Menon, que se torna benéfica também para o Flamengo. Por isso, né? A gente está falando de um técnico que chegou com a temporada já iniciada. Então, o calendário do brasileiro já há muitos e muitos anos é tema de discussão, é tema de críticas também, né? Então, assim, a gente sabe que período para treinar é raro hoje em dia no Brasil. Então, você tem essa possibilidade, sendo, no caso do Flamengo, essa possibilidade de treino para logo depois pegar uma sequência importante, né? Como você bem lembrou aí, que você tem jogo contra o Palmeiras, que é um grande rival no Campeonato Brasileiro, você tem Libertadores, você tem Copa do Brasil, você tem um período para recuperar jogadores, como é o caso do Rodrigo Caio, ou de condicionar jogadores, como é o caso do Kennedy. Então, acho que é uma parada benéfica, né? Acho que o Renato vai conseguir colocar o que ele imagina, né? Como esse time pode jogar ainda melhor, porque vem de uma sequência muito boa. E acho que nesse ponto eu concordo, sim. Acho que tem tudo para ser uma pós-parada, né? Uma pós-paralisação aí. Até uma palavra que o pessoal usa muito, que é a intertemporada, né? Então, assim, logo depois disso, a gente vê um Flamengo mais azeitado, vamos dizer assim. E só lembrando que nas eliminatórias sul-americanas, além do Everton Ribeiro e o Gabigol, que foram para a seleção brasileira, temos também o Arrascaeta, que foi para a seleção do Uruguai, foi muito bem contra a Bolívia, e é um jogador, Alexandre, que vira e mexe, vamos dizer assim, está no DM, não é? Sente lesões, atrás de lesões. Há uma certa preocupação do Renato, da comissão técnica, do departamento médico do Flamengo em relação a esse jogador, o Arrascaeta? Eu acho que, sendo muito sincero, assim, eu não vejo uma preocupação do DM ou da comissão com um jogador específico, né? A gente citou aqui o Rodrigo Caio, mas aí acho que é um outro caso. O Rodrigo Caio realmente não conseguiu ter sequência, essa não é novidade, né? 2020 ele também teve alguns problemas, mas acho que no caso do Arrascaeta eu não vejo essa preocupação só em relação a ele. Assim, é claro que ele é um jogador muito importante, né, isso é inegável, mas não vejo. E acho que assim, até foi benéfico essa boa atuação dele para o Uruguai, ele se reafirma ainda mais no Uruguai, volta com uma moral ainda mais elevada que ele já tem no Flamengo, ele volta com uma moral ainda mais elevada para poder realmente essa sequência aí do Flamengo de jogos importantes, né, de finais que o Flamengo terá aí pela frente, que ele possa ser ainda mais útil, né, ao time rubro-negro. Esse é o podcast do Flamengo. Agora um break, daqui a pouco mais domingo comigo e com o repórter Alexandre Araújo. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil. Ok, de volta com o podcast do Flamengo, comigo, o repórter Alexandre Araújo. Lembrando, todas as terças-feiras aqui no All Sport, nas principais plataformas de podcast. Ô Alexandre, mas que situação boa que tem essa do Flamengo, tá certo? Tem um jogo contra o Palmeiras, talvez aí junto com o Atlético Mineiro hoje são os dois maiores rivais, né? O Atlético Mineiro já historicamente, né, com o Flamengo, mas tem o Palmeiras, que é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, enfim. Mas a folga que ele tem na Copa do Brasil e de ter feito o resultado de 4-0 é uma sequência boa que o Flamengo encontra, porque depois ele tem, né, aqui na Libertadores da América, jogando em casa o Barcelona de Guayaquil. Será assim, na sequência, semanas ou dias
tranquilos para o Flamengo em relação aos adversários? Acho que esse finalzinho de aos adversários é importante a gente botar, porque acho que semana tranquila no Flamengo nunca tem, né? Mas, assim, eu acho que ele criou uma boa vantagem. Foi até uma vantagem surpreendente, né? Porque o Grêmio tem aquela questão de ser um time copeiro, jogou em casa, né? Tinham todos uns elementos ali que que fizeram que a gente pensasse que seria um jogo um pouco mais parelho, né? E realmente foi até um certo momento. Depois o Flamengo deslanchou e construiu um placar muito positivo. Mas acho que assim, tranquilo acho que não é bem a palavra. Acho que o Flamengo entra sim como favorito contra o Barcelona, tem essa vantagem contra o Grêmio, tem mais elenco, né? Isso aí é inegável, tem mais opções para o Renato mexer no time, mas acho que tranquilo nunca é, porque é mata-mata, né? Então tudo pode acontecer. Como a gente até comentou aqui anteriormente, até pelo parâmetro do jogo contra o Fluminense, o Barcelona claro que não é o favorito, mas é um time mais chatinho, é um time que como ali no jogo contra o Fluminense, ele conseguiu mudar um cenário negativo muito rapidamente. Ele fez um gol numa bola aérea, numa falha de marcação do Fluminense. Logo depois desse gol, ele conseguiu impor um ritmo que assustou um pouco. Na época, o Fluminense era comandado pelo Roger Machado, o time se assustou, ficou alguns minutos ali até entender o que estava acontecendo. E depois, já no final, ali meio que no tudo ou nada, conseguiu um empate aqui no Maracanã, depois acabou empatando em 1-1 fora e eliminado. Mas o Barcelona não pode ser um time que o Flamengo deixe um espaço, dê um cochilo, porque realmente é um time que, como a gente citou aqui, ele é um time ajeitado, não é um time com estrelas, não é um time que assusta, mas é um time ajeitado que pode sim dar um certo trabalho. Agora, a gente, pelo menos quem é setorista de clubes, eu fui muito tempo do Corinthians e a gente, lógico, agora está vivendo a pandemia, é muito difícil esse contato humano por causa da pandemia, de acompanhar treinos, de ouvir treinadores, assim, mas ouvir no sentido até de bate-papo, de conversar. Mas o Gabigol, ele realmente, o que ele joga no Flamengo é o que ele joga na seleção brasileira, Alexandre? Isso dentro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Comenta-se isso, o Gabigol ele não é o mesmo, ele não consegue desenvolver, o Tite muito ou um pouco diferente do Renato Gaúcho. Se comenta isso no Rio de Janeiro, principalmente dentro do Flamengo, Alexandre? Como você falou, a pandemia impediu um pouco, né, essa questão do contato um pouco mais direto. Eu acho que esse é um comentário que, pelo menos aqui no Rio, ele ganha muita força tanto na torcida, né? A torcida cobra muito, né? A torcida que abraça o Gabigol é um ídolo hoje, né? Inegável. Então, assim, os rubro-negros sentem, né, quando o Gabigol não vai tão bem na seleção, porque eu acho que até essa questão de você ver jogadores como Everton Ribeiro, o Gabigol na seleção, ele fez com que talvez aproximasse um pouco mais. Você vê que a torcida do Flamengo hoje acompanha as convocações e acompanha os jogos, ou para torcer para o cara não ser convocado e não se tornar um desfalque, mas quando ele é convocado, acompanha para poder ver o jogo, né? O Rodrigo Coutinho, que é nosso colunista aqui, ele é um cara que talvez pudesse responder um pouco melhor essa questão tática, né? Essa opção de como o Gabigol é utilizado pelo Renato e como que é utilizado pelo Tite. Então, assim, acho que isso é uma discussão. Ele mesmo falou nessa semana, né, numa coletiva, que ele tem a mesma liberdade nos dois times. Então, assim, comentários oficiais, assim, do Marco Braz, mas isso a gente não tem. Mas é claro que fica uma discussão ali muito também na seara da torcida, de como é que é, e até os rivais também aproveitando quando o Gabigol não vai tão bem na seleção, né? Então, tem essa discussão, mas talvez não nesse âmbito do clube. Na verdade, pelo menos o que eu analiso e penso e vejo é o Gabigol mais solto no Flamengo, né? É evidente, mais solto, até porque a última partida contra o Santos
mexeram com ele lá nas sociais da Vila Belmiro, ele só marcou 3 gols, não é isso? Só marcou 3 gols, o Santos que já havia, o Flamengo, melhor dizendo, que já havia perdido, ganho, melhor dizendo, do Grêmio por 4-0, foi lá na Vila Belmiro, fez 4-0, provocaram o Gabigol, e aí ele detonou essa partida, marcou 3 gols contra a sua ex-equipe, que é o Santos Futebol Clube. E na seleção brasileira, você percebe ele jogando sim para cima, para o ataque, que é atacante, mas o solto, eu digo solto, né? Eu não percebo ele tão solto como ele é no Flamengo. Lógico, o time, seleção brasileira, muda-se muito, né? Essa questão aí. Agora, é visível que com o Renato Gaúcho é um outro ambiente. Ou estou errado, Alexandre? Não, o Renato ele conseguiu, talvez, para quem acompanha as partidas, talvez fazer um Flamengo um pouco mais parecido com aquele do Jesus. Né? Realmente você vê que até em termos de movimentação, de esquema, então assim, ele conseguiu ali, por exemplo, uma das primeiras mudanças que o Renato fez foi voltar com o Arão para o meio de campo, né? O Arão que vinha sendo zagueiro com o Rogério Ceni. O sistema defensivo foi um calcanhar de Aquiles na passagem do Ceni pelo Flamengo. Então ele volta com o Arão e essa volta ela acaba sendo um pouco providencial, porque era um setor que tinha acabado de perder o Gerson, vendido. Então ele volta com o Arão para o meio de campo, coloca o Gustavo Henrique como titular e desenha um time ali que ele é muito parecido, tem movimentações muito parecidas, pelo menos ofensivamente, com aquele time do Jesus, né, que empilhou conquistas em 2019 apresentava. Né? É um cara que já desde a época do Grêmio a gente sabe como é que é, as pessoas conhecem o estilo Renato Gaúcho de ser, que acabou nesse momento casando muito bem com o Flamengo, com o time do Flamengo. Então, realmente, assim, acho que tem essa questão também do ambiente. Acho que ele deixou o time solto, né, para poder, e por isso que a gente está vendo goleada atrás de goleada. Né? O Flamengo hoje em dia ele não tá, é difícil você ver hoje o Flamengo ganhar simples. Ele consegue ganhar e de repente ele constrói uma vitória com uma diferença de gols grande. Em relação ao Gabigol, é claro, assim, acho que o time hoje em dia ele é o principal, né, um dos principais jogadores do Flamengo. Né? E na seleção o Tite tem essa responsabilidade de encaixar os melhores jogadores do Brasil. Não é uma missão das mais fáceis. O Gabigol já jogou de ponta. No Flamengo, inclusive, essa questão de ser ponta, de ser o 9, foi tema de discussão em volta do Gabigol. Não sei se vocês todos vão lembrar aqui. Ele chegou ao Flamengo em 2019 e, à época, era o Abel Braga, o treinador. E o Abel testou alguns jogos o Gabigol de ponta. Né? A atuação não foi a mesma, mas o Abel, na época, ele justificava isso pela origem do Gabigol. Né? O Gabigol, logo que sobe ao profissional, ele também não era tão novizão, né? Tão pivô, ele tinha mais essa liberdade de cair pelos lados. E depois, com Jesus, ele ganha essa liberdade, mas ele ganha essa liberdade de uma outra forma. Ele é a referência no ataque, mas numa movimentação em que mesmo quando ele vai para a ponta, ele também é um jogador que sai muito da área, quando ele sai, o time conseguia, num esquema, ter um Bruno Henrique para fazer uma tabela, ter uma aproximação ali para poder otimizar esse faro de gol do Gabigol, mesmo quando ele caía pela ponta. E aí, depois da passagem do Jesus, ele se notabiliza como 9 mesmo ali no Flamengo, mas ainda no Flamengo ele tem essa liberdade. Né? Você vê que ele sai muito da área, mas é isso, talvez é uma questão de aproximação, ou de realmente entendimento, entrosamento. Né? No Flamengo esse time está junto há quase 3 anos, essa base desse time está junto desde 2019, né? A gente está indo por uma reta final de temporada em 2021. Na seleção são encontros mais esporádicos, né? Então talvez tenha essa questão do entrosamento também, que é claro que vai demorar um pouco, né? A gente está falando de um esporte de alto rendimento. Então, assim, mas é uma discussão saudável, uma discussão que eu acho que é legal, e como a gente citou aqui, até os próprios rivais do Flamengo, quando o Gabigol vai mal na seleção, acaba indo lá para também tripudiar um pouquinho, já que no Flamengo ele não está deixando. Esse é o repórter Alexandre Araújo com as informações do Flamengo no podcast UOL. Agora, Alexandre, olha só, né, que situação boa que tem o Renato Gaúcho. Tem o Palmeiras, Campeonato Brasileiro, e tem jogos a menos, pelo menos eram 2 jogos a menos, né, que o Flamengo tem em relação às outras equipes. Confortável na Copa do Brasil, venceu o Grêmio 4-0, só no dia 22 recebe no Maracanã a equipe do Barcelona de Guayaquil
pela Libertadores da América. Você acredita que há essa possibilidade, por tudo isso que você acabou citando, do conjunto do Flamengo, do Renato Gaúcho, voltando o Gabigol da seleção brasileira, o Arrascaeta da seleção uruguaia, o Everton Ribeiro da seleção nacional. Você acredita que há a possibilidade de ele poupar esses jogadores já? Ele pode poupar em 2 jogos, né? Palmeiras e Grêmio. Olha só a vantagem que tem o Flamengo. Você acredita que ele, por ter essa qualidade no elenco que tem, que esses jogadores podem ser poupados em relação a esses 2 próximos compromissos, de repente? Olha, contra o ABC, né, o Flamengo na fase anterior, na Copa do Brasil, já tinha conseguido também no primeiro jogo uma grande vantagem sobre o ABC. E no segundo jogo ele poupou. É claro que, né, agora é um adversário, é um clube, né, um adversário com um tamanho diferente, né? Por mais que seja uma boa vantagem, do outro lado é o Grêmio. Mas, assim, essa discussão de poupar ou não poupar, logo que o Renato chegou ao Flamengo, isso foi colocado em debate. E ele até já respondeu sobre isso, dizendo que ele bota o que ele acha que ele tem de melhor naquele momento. Né, que essa é uma outra discussão de poupar, não poupar, porque ele já tinha feito isso no Grêmio em algumas oportunidades, né? Então no Flamengo ele fez isso contra o ABC, mas como relembrar aqui que a gente agora está falando do Grêmio. Então assim, eu acho que até na Copa do Brasil ele pode poupar sim uma peça ou outra, né, diante dessa boa vantagem que tem, e ainda agora jogando em casa. Então tem essa possibilidade, é uma chance que o Flamengo construiu também, a gente tem que lembrar isso, né? Essa questão de poupar ou não poupar, ela depende muito do que o clube ou do que o time construiu. O Flamengo construiu uma vantagem hoje confortável a ponto de a gente estar aqui conversando sobre poupar no segundo jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil. Né? Para a gente ter também, às vezes, o tamanho do placar que foi. Então, assim, acho que é difícil dizer, né? O Flamengo está vindo de um período de treinamentos. O Renato, como a gente lembrou, poupou contra o ABC. Então, assim, só realmente eu acredito que possa, contra o Grêmio, ter uma peça ou outra, mas acho que no geral mesmo ele vai tentar ir com força máxima, até porque no brasileiro está aí, né, na caça aí da liderança, precisa somar pontos, mesmo com 2 jogos a menos. Então, acho que é importante fazer esse time continuar girando para poder chegar, né? O Flamengo nos últimos 2 anos chegou, mesmo um pouco atrás foi campeão brasileiro, então assim, essa possibilidade ela não está descartada, muito pelo contrário, então precisa somar pontos. E também assim, quando a gente fala de poupar, no caso do Flamengo e no caso do Renato, é também porque quem está vindo do banco tem respondido muito bem, né? A gente tem visto o Michael, a gente tem visto o Vitinho, jogadores que até já vinham bem com o Ceni, mas que com o Renato assim, desabrocharam, estão vindo muito bem, sendo peças muito importantes. Então a gente tem o Pedro também, que passou aí por uma fasezinha um pouco mais complicada, mas é um goleador. Então, além de opções, essas opções têm correspondido. Né? E aí soma-se a isso um placar confortável no primeiro jogo. É claro que essa possibilidade ela sempre passa pela cabeça, mas isso aí talvez só o Renato vai conseguir gravar. Não tenha dúvida. E além também do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, sem dúvida, é um homem muito importante nesse ataque do Flamengo. Você falou do Michael, e eu coloco também o Vitinho, que você citou, a importância, né? Como a chegada, não sei se eu posso dizer assim, você com mais propriedade, está no Rio aí, mas o Vitinho, como subiu, como cresceu o futebol do Vitinho com a chegada do Renato Gaúcho, ou é impressão minha? O Vitinho ele vinha em uma escalada, ele já tinha feito com o Renato Ceni um bom carioca, né? Ele e o próprio Michael, e aí assim, acho que vinha acontecendo uma evolução já com o Ceni, de mais minutagem, né? Que para usar a palavra que o pessoal costuma colocar quando o jogador vai jogando um pouco mais, né? Então ele vinha ganhando minutagem, chegou a ser titular, o Vitinho chegou a ser titular com o Ceni, mas realmente com o Renato a coisa, acho que ela aproveitou uma evolução que já vinha acontecendo e foi embora, né? A gente está vendo um Vitinho realmente muito diferente em 2021, né? Um Vitinho que nessa passagem pelo Flamengo acho que talvez ainda não tinha conseguido fazer isso, né? Um jogador que chegou muito pressionado,
né, na época, maior contratação da história, ainda era a gestão anterior, né, a gestão Bandeira, então veio com aquela ideia de substituir o Vinícius Júnior, né, uma prata da casa que tinha acabado de ser vendido. Então, tudo isso, né, acabou, acho que gerando uma expectativa muito grande. A expectativa muito grande não foi correspondida logo de cara, vieram as críticas, então foi um jogador que teve um início muito complicado, né? E já aí, da reta final do ano passado, de 2020 para 2021, já vinha tendo uma evolução. De novo, já teve alguns jogos como titular com o Ceni, e agora com o Renato realmente sendo peça importantíssima, assim como o Michel. Legal, Alexandre, muito obrigado, você que trouxe as informações do Flamengo, e até uma próxima, ok? Obrigado aí pela oportunidade e até a próxima. Legal, termina mais um podcast do Flamengo aqui no UOL Sport. Eu, Vanderlei Lima, estive com o repórter Alexandre Araújo, que trouxe as informações do Mengo. Edição de áudio, Amer Menegassi, coordenação Bruno Doro e da Juliana Carpanês. Continuem acompanhando as informações do Flamengo aqui no UOL Sport. Terça-feira tem mais podcast. Então, até lá.